Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Papo Estruturado, um podcast que busca trazer conteúdo do mercado imobiliário para os nossos clientes e parceiros. Um conteúdo notadamente para o mercado imobiliário comercial, que é a área de atuação da nossa empresa. Hoje teremos aqui uma enciclopédia ambulante, que é o professor José Pio Martins. Profundo conhecedor do mercado econômico e financeiro, nos dará a honra de compartilhar conosco seus conhecimentos. Iremos falar sobre ilusão monetária. Professor José Pio Martins, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade em compartilhar conosco o seu conhecimento. E eu vou de pronto fazendo a pergunta do que é a ilusão monetária. Olha, antes de falar de ilusão monetária, é preciso definir o que é ilusão. Eu gosto muito de dar definições com pouquíssimas palavras para determinados termos. Ilusão nada mais é do que a realidade ser diferente daquilo que nós vemos. Quando nós vemos no sentido visual ou no sentido mental também. Quando nós vemos ou definimos algo diferente do que é na realidade, factual, temos uma ilusão. Quando eu dou aula para alunos muito jovens, eu gosto de usar alguns recursos didáticos. Eu digo o seguinte: ilusão é como se eu mostrasse para vocês uma fotografia de um jardim. E peço que vocês examinem aquela fotografia e me digam o que estão vendo. Aí você tem uma descrição. Depois eu levo esses alunos no jardim real. E eles veem uma coisa completamente diferente. Então a ilusão é quando a fotografia é diferente do jardim. Por quê? Porque a máquina que tirou a fotografia pode não ser uma máquina colorida, ela não capta cores. Ela pode ser uma máquina muito antiga, ela não capta iluminação. Ela não capta a intensidade do sol, ela não capta direito as sombras. Então, na verdade, ilusão é uma máquina fotográfica defeituosa. Nossa máquina fotográfica do mundo é nossa mente. Então, quando nós interpretamos alguma coisa diferente do que é na realidade, nós temos uma ilusão. No caso da ilusão monetária, é este defeito de visão das coisas ligados ao grande mundo das finanças, do dinheiro e da economia. Legal. Eu vou continuar fazendo a pergunta do que significa ilusão monetária em relação ao dinheiro. O que é valor nominal e valor real? Na verdade, essa expressão ilusão monetária não é muito antiga, não. Mas a realidade dela é muito antiga. O que é a ilusão monetária? Vou dar um exemplo bem simples aqui que todo mundo entende. Vamos supor que você quisesse fazer uma churrasqueira e precisasse comprar 100 tijolos. 100 tijolos para botar lá e montar uma churrasqueira. E você decide isso em janeiro de um ano qualquer. E aí você vai comprar aqueles 100 tijolos e gasta R$1.000. Ou $1.000, ou 1.000 unidades monetárias, sim, né? Sim. Não importa. Então vamos colocar o dólar aqui para não confundir com a palavra real. Aliás, um parênteses. A nossa moeda chama real. Mas real em economia é algo diferente do nominal. É um pouco aquela história. O jardim é real. A fotografia é nominal, ela captou uma imagem com os defeitos da máquina. Então, o que acaba acontecendo é o seguinte: você vai comprar tijolos para fazer uma churrasqueira. Você precisa de 100 tijolos. Aí você vai lá na olaria e paga R$1.000 ou $1.000 por aqueles 100 tijolos. Você vai no final de um ano, 12 meses depois, volta lá, resolve fazer outra churrasqueira igual àquela primeira e resolve comprar de novo a mesma quantidade de tijolos. E paga 10, 15 ou 20% mais. A expressão monetária dos tijolos mudou. Você gastou R$1.000 ou $1.000 na primeira compra, gastou R$1.100, R$1.200 na segunda compra. A expressão monetária daquele número, 100 tijolos, mudou, mas a realidade não mudou. O que há são 100 tijolos. Então, a expressão nominal e real em finanças aconteceu quando os preços individuais começaram a se alterar sem modificar o objeto que o preço media. Você tem um pão, um tijolo, uma camisa, uma caneta, um prédio, 1 metro quadrado de construção. Quer dizer, quando a realidade não muda, mas a expressão monetária, ou seja, o preço monetário muda, você tem ali um problema de valor real e valor nominal. Valor nominal é aquele que você paga, valor real é aquele que é. Então, 100 tijolos da primeira churrasqueira são iguais aos 100 tijolos da segunda churrasqueira. Mas o da primeira churrasqueira, aquele conjunto de 100 tijolos, aquele conjunto custou R$1.000 ou $1.000,
o segundo custou 1.100 ou 1.200. O valor nominal já mudou. Já mudou. É o efeito da inflação sobre... É o efeito da inflação. A questão da ilusão monetária surge com a inflação. Não só a inflação, mas surge com a inflação. Existe uma outra ilusão monetária. Vamos supor que você compre um título do governo agora por R$1.000. Daqui a um ano, o governo te dá R$1.100. Te pagou 10%, mas ele retém 15% de tributos sobre os R$100. Aí você vai receber, na verdade, você aplicou R$1.000 naquele título. Ao final de um ano, você deveria receber R$1.100, porque a taxa é 10%, mas o governo te dá R$1.085, porque ele tira 15% do 100. Da tributação. Então, a tributação altera também o valor do seu rendimento real em relação ao rendimento nominal. Isso é uma jogada de marketing. Quando o governo diz, compre um título público e você vai receber uma taxa de 10% no ano. Essa é a taxa bruta. Mas ele não está dizendo que aqueles 10% são o rendimento, juro, portanto, do título, e ele vai lhe tomar 15%, que é a tributação. Então, para você, o que interessa é o rendimento líquido. Então, esses usos todos, na verdade, visam a ter uma fotografia que não mostra direitinho o jardim real. E aí a ilusão monetária é isso. Ilusão monetária é basicamente resultado de inflação e de tributos. Perfeitamente. Sobre tributação, a gente vai falar lá no final da nossa conversa, que o senhor me fez uma provocação quando esteve nos visitando lá na Estruturária, e eu quero retomar essa conversa lá no final. A outra pergunta que eu quero lhe fazer é como calcular a ilusão monetária quanto ao poder de compra de um capital financeiro? Pois é, uma coisa muito interessante. Se eu compro uma casa e alugo, né, ou uma sala comercial, comprei uma sala comercial, coloquei para alugar. Eu tenho um aluguel mensal que o inquilino me paga. Mas o meu capital está representado por um imóvel. Certo. Eu não tenho um pacote de dinheiro mais, eu tenho um imóvel. Se aquele imóvel acompanha a evolução de todos os preços na economia em 2, 3, 4, 5, 10 anos, a expressão monetária daquele capital está nele próprio. O próprio capital se valorizou com a inflação e eu me defendi da inflação sem nem ter muita consciência disso. De maneira que o aluguel que eu recebo é um rendimento líquido, é um rendimento real. Agora, se eu compro um título do governo, vamos pegar o exemplo de R$1.000 ou $1.000, para vencer daqui a 3 anos. O governo diz, daqui a 3 anos ele me devolve os 1.000, exatamente os 1.000. Não importa a inflação de cada ano. O rendimento em juros que eu tenho todo mês ou todo ano, na verdade, não é um rendimento real, porque o valor nominal do título não muda. Sim. Diferentemente do imóvel. Sim. Então, eu tenho que pegar aqueles juros que recebo e descontar a inflação. Se a mesma pessoa tivesse uma sala comercial e um título do governo, por exemplo, ela percebe que ao final de 2, 3 anos, a sala comercial se valorizou junto com a inflação, mas o título não, porque ele tem um valor de face, Sim. que é o valor que foi colocado lá no começo. Então, eu não posso comparar o valor do aluguel, a expressão monetária do aluguel todo mês com a expressão monetária dos juros. Porque o juro eu tenho que tirar dele a desvalorização e o tributo. Do aluguel eu tiro só o tributo. Só o tributo. Aí entra a minha próxima pergunta. Qual a diferença de correção monetária e de juros reais? Pois é, a correção monetária, na verdade, se tornou um termo jurídico e não econômico. O termo econômico é depreciação da moeda. Vou dar um exemplo muito simples. Novamente a história dos tijolos de uma churrasqueira, para todo mundo entender. Certo. Se eu quero comprar 100 tijolos para fazer uma churrasqueira hoje e sei que vou gastar R$1.000, eu tenho ali uma realidade. Daqui a 5 anos, se para comprar aqueles 100 tijolos para fazer uma segunda churrasqueira, eu tenho que gastar R$2.000, significa dizer que os preços daqueles tijolos dobraram. Sim. Ao dobrar, o que aconteceu? Aquele dinheiro que eu tinha, R$1.000, só compro hoje metade dos 100 tijolos. Então a moeda se depreciou. De maneira que isso é um fenômeno econômico, é um fenômeno inflacionário, que faz a moeda se depreciar. Se você pegar uma nota de R$100, a depreciação dela de um ano para o outro é o quanto ela pode comprar. Se os preços subiram 10%, 12% no ano, aquela nota de R$100 compra menos. Isso é a depreciação. A correção monetária é uma coisa que o mundo quase não conhece, essa expressão. Isso é uma invenção brasileira. Em 1964, o Brasil tinha uma inflação horrível. Teve 1963, a inflação foi muito grande. Caiu o governo João Goulart. 31 de março de 64, teve lá o movimento militar, assumiu o governo militar. E o Roberto Campos, que foi o ministro do Planejamento, Otávio Bulhões, ministro da Fazenda, chegaram à seguinte conclusão:
O sujeito tinha uma empresa e produzia, por exemplo, uma bicicleta, vendia bicicleta, mas ele só pagava os tributos 30, 60, 90 dias depois. Só que 30, 60, 90 dias depois, os preços tinham subido. Os salários dos funcionários públicos tinham subido, a energia que o governo gastava tinha subido, as vacinas que tinham nos postos de saúde tinham subido. E aí eles inventaram, pera lá, se a fábrica de bicicleta vende a bicicleta em março e só vai pagar o tributo em agosto, porque havia isso no Brasil. Sim. É preciso aplicar o efeito da inflação nesse imposto. Então, a correção monetária foi a atualização do valor devido dos impostos segundo a taxa de inflação. Isso foi uma expressão jurídica. E aí se percebeu o seguinte, que ninguém mais comprava um título financeiro para receber o mesmo valor de face um ano depois e mais um jurinho. Porque aí começou-se a aplicar, em função da inflação ser muito alta, uma correção monetária de maneira que, por exemplo, o governo vendia um título público, uma obrigação do Tesouro Nacional, por se fosse moeda hoje, seria R$1.000. Um ano depois, a inflação foi 100%, ele atualizava aquele valor para 2.000 e pagava os juros sobre o valor atualizado. Então, a correção monetária era uma atualização do valor no tempo segundo a inflação desse tempo. Por quê? E por que o mundo não conhecia isso? Porque você pega os Estados Unidos, o Japão, a inflação não era 2%, 3% ao ano. Sim. No Brasil passou a ser 2%, 3% ao mês, depois 2%, 3% à semana, depois 2%, 3% ao dia. Chegamos a isso. Isso havia acontecido com a Alemanha em 1922, de maneira dramática. Há quadros clássicos em museus no mundo, com o sujeito pegando um carrinho, uma carriola, carrinho de mão, enchendo de moeda lá na Alemanha, indo para a padaria comprar pão. No dia seguinte ele voltava à padaria, ele tinha que levar o dobro do estoque de moeda, ele tinha que levar 2 carrinhos. Ali se percebeu, mas eles não tiveram a acurácia ou a inteligência de fazer uma espécie de correção monetária para enfrentar ou amenizar os efeitos naquele momento. Quem inventou correção monetária no planeta foi o Brasil, nos anos 64, 65, 66, aplicando sobretudo sobre os tributos. Depois passou a se aplicar sobre todos os preços. Isso foi até um problema, porque o Brasil aprendeu a conviver com a inflação. É como um sujeito que fica doente e começa a conviver com a doença. Aí a dor está lá, mas ela parece que vai diminuindo. E é um problema, né? Aprender a conviver com doença é um problema, porque aí você não trata dela. E o juro é o que realmente remunera o capital. Veja, se eu tenho R$1.000 e poderia comprar 100 tijolos para fazer uma churrasqueira, mas eu resolvo adiar por 2 anos esse projeto de fazer uma churrasqueira, pego aqueles R$2.000, empresto para um banco, empresto para quem for, empresto para o governo, eu preciso que 2 anos depois, 3 anos depois, quando eu decidi fazer a churrasqueira, eu consiga com aquele dinheiro comprar aqueles 100 tijolos, mas pelo fato de eu ter adiado esse consumo, eu tenho que ter um benefício, que é o juro real. Que é uma sobra. Então, o juro real é o juro nominal menos a inflação. Vou dizer uma coisa. Os economistas de esquerda, os políticos de esquerda, sempre gostaram de uma expressão nos últimos 40 anos. O Brasil tem uma das mais altas taxas de juros do mundo. Falavam isso o tempo todo. 2015, 2016, o Brasil teve uma grande recessão e teve uma inflação de 10% lá no ano, 2015. Aí eu comprava um título do governo, o governo pagava 14% de juros. E todo mundo disse, o governo brasileiro paga a maior taxa de juros do mundo. Uma pessoa que tivesse R$1.000, comprasse um título do governo e recebia no fim do ano 14%, recebia 1.140. Só que os preços de tudo, do pão, do sal, do açúcar, do arroz, do feijão, tudo havia aumentado, digamos, 10%. Então, para comprar as mesmas coisas para pôr na cozinha, o sujeito tinha que gastar R$1.100. Então, qual foi o ganho real dele? 4%. Ele aplicou R$1.000, recebeu 1.140, para comprar as mesmas coisas para pôr na sua cozinha. Ele tinha que gastar 1.100, então ele ganhou 40%. 44%. Então, 4%. O juro real era 4%. Mas há outro detalhe. O governo cobrava 15% ou 20%, conforme o tamanho da aplicação, de tributos, não em cima os 40, não sobre os R$40, mas sobre os 140. Então, o que acabou acontecendo, que 15% sobre 140 fazia o juro real mesmo para o poupador não passar de 1,75%, 2%. Então, o Brasil não tinha a maior taxa de juros reais do mundo.
Ele tinha uma taxa nominal, mas porque a inflação aqui foi 10%, nos Estados Unidos foi 1,5%. Sim. Então, tudo isso é ilusão monetária. Comparar coisas diferentes como se fossem iguais e comparar coisas iguais como se fossem diferentes. Isso é ilusão. Comparar banana com maçã, né? Pois é. Lá na empresa, professor, a gente enfrenta muito isso. Nós tivemos em 2021, a Selic, eu acho que chegou abaixo de 3%, se não me engano. Eu não me recordo exatamente esses números. E em 2022 nós chegamos a 13,75%. E nós remuneramos lá os nossos negócios de locação de imóveis comerciais, remuneram normalmente 0,7% ao mês, o que dá 8,4% ao ano. E aí a gente ouviu muito de muitos investidores durante um período que por que eu vou aplicar investimento imobiliário a 8,4% ao ano se o banco CDI me paga lá 13,75%? E aí eu tinha uma certa dificuldade para explicar justamente o que é a ilusão monetária, porque nós chegamos em 2022, tem inflação acima dos 2 dígitos, né, acima de 10%. Então eu tentava explicar exatamente isso que o senhor acabou de falar, que ele não estava te remunerando 13,75%, ele estava te remunerando 3,75%, no caso da inflação de 10%, aqui para arredondar os números, menos a tributação, que é sobre os 13,75%, que a gente vai falar disso lá no final da nossa conversa. Deixa eu adiantar uma coisa. Essa é a ilusão monetária mais presente na vida dos brasileiros. Vou falar aqui para quem vai nos ver e ouvir essa conversa. Imaginemos que você ganhe R$100 mil aí na Mega Sena. R$100 mil, você ganhou um prêmiozinho de R$100 mil. Aí você tem a opção de ou fazer uma aplicação financeira ou comprar, por exemplo, uma sala comercial para alugar. Admitamos que você compre uma sala comercial para alugar com esses R$100 mil e alugue por 8% ao ano, por hipótese. Então você vai receber R$8 mil de aluguéis todos os anos. Certo. R$8 mil de aluguel. 3, 4 anos depois, se a inflação ficar em 10%, aquela sala comercial acompanha a inflação. Então, se você for revendê-la, você não vai revender por R$100 mil. Você vai revender por 130. 3 anos depois, por exemplo, sim, arredondando aí 10% ao ano. Então, aquele imóvel que está representado por um bem físico, você não vê mais o valor dele, a não ser quando você for vender. E você perceberá todo ano que o imóvel valorizou com a inflação. Então, os R$8 mil de aluguel por ano, que representam 8% sobre os R$100 mil que você aplicou, é um ganho real. Agora, se você resolve comprar um título do governo, um CDB de um banco, e o banco vem e diz, eu vou lhe pagar 13%, 14%. Você não pode comparar 8%, que é a taxa de aluguel anual, com 13% do título, porque você não está comparando coisas iguais. Exatamente. Porque você empresta esses R$100 mil para um banco, 3 anos depois você vai lá, o banco lhe devolve os R$100 mil. E durante esses 3 anos você ganhou 13%. Naquela época chegou a 14% a Selic. Você ganha 14%. Mas você só terá, 3 anos depois, 100 mil. No caso da sala comercial, você terá 130 mil. Então, você tem que pegar aqueles 14% lá da Selic e botar 10 mil de novo na outra aplicação do banco para corrigir a inflação. Isso é muito comum, essa confusão entre taxa nominal de uma aplicação financeira com taxa real de um aluguel. Você tem que comparar taxa nominal com taxa nominal, taxa real com taxa real. Sim. Qual é a forma certa? Se você quer aplicar num título do governo ou num CDB bancário, aplica os R$100 mil. Vai receber 14 mil por ano, tire 10 mil e põe lá de novo, porque aquilo é só para corrigir o valor. Exatamente. Ao final de 3 anos você tem 130 mil e ganhou. E aí, na realidade, você estava ganhando 4% ao mês. Você estava ganhando 4% quando no aluguel você estava ganhando 8%. Exatamente. É claro que eu estou dando um exemplo muito genérico. O sujeito pode dizer, não, mas se eu tenho imóvel comercial, eu tenho que fazer uma limpeza, eu tenho que trocar lá. Tudo bem, você pode calcular tudo isso. O que você não pode é comparar uma taxa nominal de uma aplicação financeira com uma taxa real de uma alocação de um imóvel, que é o exemplo que eu estou dando. Mas isso se aplica a várias outras questões. Sim. Várias outras questões. A gente tem estudos, professor, além desta correção que o senhor se referiu aí da inflação ao longo do tempo, a gente tem estudo de picos, de valorizações de picos nos imóveis de tempos em tempos. A cada ciclos, tem algumas valorizações de picos bem acima da inflação. Então, eu tenho um exemplo que eu gosto sempre de falar para os clientes. Nós temos um cliente, é um industrial, ele destina parte dos lucros das indústrias dele para aplicar em imóvel para renda. E ele fala que ele adora o dinheiro de aluguel
porque ele pode gastar tudo no que ele recebeu este mês, que o mês que vem ele vai receber novamente, e o patrimônio dele está blindado da inflação. Então, eu gosto muito de usar esse exemplo. Deixa eu falar uma coisinha sobre esse negócio de blindar, Sérgio, porque é muito interessante. Quase todo imóvel é composto de 2 itens: o terreno e o que é feito em cima desse terreno. Perfeito. Você não faz imóvel no ar. Talvez um dia se faça lá no espaço, né? Botar um satélite, né? Tem satélites aí no espaço, né? De repente um dia você pode fazer um prédio que fique no espaço. Pode ser que a humanidade chegue a isso. Ainda mas não hoje é a nossa realidade. não né? é. Todo imóvel está sobre um terreno, não está nem sobre a água, né? Talvez um dia você possa fazer um prédio em cima do mar. Mas enfim, todo imóvel está sobre um terreno. Por que imóvel? Os antigos, meus pais, os nossos pais, nossos avós, sempre diziam, olha, bem de raiz. Bem de raiz era imóvel. Imóvel residencial, imóvel comercial, imóvel industrial, terra, terreno, data, como chamam em alguns lugares, né? Casa, apartamento, enfim, tudo que vai em cima. O que acontece é uma coisa muito curiosa. Eu sempre repito isso, porque nós temos algumas informações no mundo que são tão óbvias que passam despercebidas. No dia 15 de novembro de 2022, final do ano, a ONU anunciou: o planeta Terra atingiu 8 bilhões de habitantes. Eu costumo dizer, você sabia que apenas 90 anos atrás, 1930, a humanidade era 2 bilhões? 2 bilhões. Se quiser retroceder um pouquinho, 1830, 190 anos atrás, era 1 bilhão. E você tem uma coisa no mundo que é um bem de capital completamente fixo, que é o espaço da Terra. O planeta Terra tem 510 milhões de quilômetros quadrados e 1/3 disso é terra, 170 milhões. Isso é fixo. À medida que a população do mundo foi aumentando, a relação entre o espaço por habitante foi diminuindo. Então, hoje você divide o espaço da Terra para 8 bilhões de seres. Isto é uma lei de oferta e procura. A oferta de metros quadrados de terras no planeta é uma oferta fixa. Você não muda. Mas a população foi aumentando. Isso faz que essa diminuição do espaço territorial do planeta, espaço territorial é espaço de terra, estou tirando as águas, por habitante diminuiu muito. Só por esta razão, a tendência é que preço de espaço territorial vai chegar um momento, é claro que a humanidade vai chegar a 9 bilhões, depois vai parar de crescer, mas um metro quadrado em qualquer lugar do planeta vai custar muito caro. É claro que um metro quadrado em um pico, que não tem nada, só tem pedra, tem lá um valor que pode não mudar. Mas, em linhas gerais, as cidades, as terras agricultáveis, tudo isso vai aumentar de valor por causa dessa incompatibilidade. A população crescendo, mas o espaço de terra é fixo. Você pode aumentar o número de casas, pode aumentar o número de prédios, o número de barracões industriais, pode construir. Isso o ser humano constrói, mas espaço territorial não. Como parte do imóvel é terra no sentido físico, inclusive, é espaço territorial, é por isso que se acredita que imóvel não tem muito como chegar daqui a 30 anos, 40 anos e desvalorizar. Claro que você pode ter uma cidadezinha muito pequena, que tem lá um problema, isso é outra coisa. Mas a escassez de terras no mundo é um fator de valorização o tempo todo. O senhor tem uma ideia, acrescentando esse seu comentário, nós temos casos lá de um terreno que foi comprado por um investidor para fazer uma construção de build-to-suit e ao longo de 10 anos o terreno, só o terreno valeria mais que o terreno com a construção que foi feita. Então é a questão da escassez de os bons terrenos de esquinas para atividades comerciais. Então faz todo sentido esse seu comentário. Aliás, se você olhar nas grandes capitais do Brasil, entre as pessoas ricas estão herdeiros, filhos, netos de famílias que chegaram nessas cidades quando elas eram pequenas. Exatamente. Curitiba é um grande exemplo, São Paulo, Londrina, né? Campinas. A família que chegou em Campinas há 120 anos, pegou lá terreno que hoje está no centro da cidade. Se não vendeu, mesmo que não tenha feito nada, deixou todo mundo rico, deixando os herdeiros todos ricos. Exatamente. Professor, continuando o assunto da ilusão monetária, da correção monetária, com relação aos aluguéis, a gente enfrenta bastante dificuldade nas negociações dos aluguéis lá na empresa. Nós só trabalhamos com imóveis comerciais, tanto de venda quanto locação. E nós estamos tendo uma dificuldade muito grande agora nas correções dos aluguéis. Nós tivemos aí um IGPM
em 2021 e início de 2022 totalmente fora da curva, né? O IGPM ele disparou, por conta do câmbio e de alguns outros produtos da cesta que compõem o IGPM, e até alguns contratos a gente fez a substituição do IGPM pelo IPCA, e agora estamos adotando o IPCA em alguns contratos também, mas as pessoas têm uma dificuldade enorme em entender que a correção pelo índice contratual, seja ele o IGPM ou o IPCA, ela é simplesmente para manter o poder de compra daquele valor. Então nós temos lá um valor de aluguel, exemplo lá de 2010, que era X, hoje ele é 2X, ou talvez um pouquinho mais no valor nominal. E as pessoas, elas ficam boquiabertas, elas falam, não posso, como que pode? Um valor que começou com X, hoje é 2X. Mas na verdade é a mesma coisa que a gente está falando, né? É uma simples correção. O 2X de hoje é o mesmo X de 10 anos atrás, né? É a mesma coisa, né? Que nós estamos falando aqui desde o início. Sim. Nós temos já a nota de R$200, mas ela é nova, mas a nota de R$100 é mais antiga. Quem pegou uma nota de R$100 em 2010 e foi comprar uma dada camisa num shopping qualquer e pagou R$100 naquela camisa boa, camisa de luxo, R$100. Se voltar naquela loja 2022, 12 anos depois, não compra mais com uma nota de R$100. Ele precisa de 2 notas de R$100 e mais 4 de 10, precisa de 240. Então significa dizer que a camisa é a mesma. A expressão monetária que mudou significa que a nota de R$100 perdeu o poder de compra. Eu costumo dizer que a ilusão monetária tem 3 bases essenciais. Primeiro, a ignorância nossa em relação a esses assuntos. Segundo, a inflação. Terceiro, o imposto. No Brasil, Sérgio, há uma questão adicional. É que a inflação é um drama, porque o Brasil tem mais ou menos 1 milhão de preços. Seria como se o país tivesse 1 milhão de itens, de bens e serviços cujos preços aumentam o tempo todo. É preciso calcular e tirar uma média. Essa média não é simples, é uma média ponderada. Por exemplo, se aumentar o preço do chuchu, as pessoas param de comprar chuchu e compram tomate. Se aumentar o do tomate, compram cenoura. A cenoura subiu bastante no ano 2022 e caiu a compra de cenoura, né? Então, o que acaba acontecendo é que existe um peso. Agora, por exemplo, o arroz e o feijão já tem um peso maior. O caso da gasolina, dada a estrutura de transporte no país, gasolina é um produto que não tem um substituto adequado. Enfim, então tem quase 1 milhão de preços. Existe uma coisa chamada IGP, Índice Geral de Preços, DI, Disponibilidade Interna. O que quer dizer isso, essa confusão toda? É que tem quase 1 milhão de preços, mas uma grande parte do que o Brasil produz, o Brasil exporta. Quando os preços dos produtos exportados aumentam lá no resto do mundo, não é uma inflação do brasileiro, porque o brasileiro não está consumindo aquele produto. Então, tem o índice geral de preços de todos os produtos que o Brasil produz e que ficam aqui dentro, mais os produtos que o Brasil importa para consumir aqui dentro. Esse é o índice geral de preços. É um índice. E existe um índice chamado IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. O problema é que o governo, por meio do IBGE, resolveu analisar quais são os bens e serviços de consumo de famílias que ganham de 1 a 40 salários mínimos, fez um grupo de 379, tem 379 grupos, né? Há uma diferença entre item e grupo de produto. Escova de dente é um produto, mas quantos modelos de escova de dente tem? 100. Então, cada escova de dente com um modelito diferente, uma de plástico, outra de madeira, outra pode ser de ouro, é um item. Então, são 379 grupos de produtos que o IBGE pesquisa, supostamente consumidos por famílias que ganham de 1 a 40 salários mínimos. O IBGE pesquisa em 13 regiões, 13 áreas urbanas e pesquisa em muitos estabelecimentos, de forma que ele coleta 430 mil, são 430 mil coletas. E diz, olha, a inflação do povo brasileiro é essa aí, que esse ano deu, de 2021 a 2022, de outubro a outubro, deu 6,47%. Mas aí, de repente, há um tipo de produto que o país importa, que aí é preciso calcular o seu preço de importação em função de elevação de dólar. Aí você tem um outro índice, que é o Índice Geral de Preço de Mercado, que é o tal do IGPM. Aí, de repente, nós tivemos ano em que o IPCA deu 6%, o IGPM deu 17%. Então, aí o trabalhador que alugou, por exemplo, uma casa ou alugou uma sala comercial, um dentista alugou uma sala comercial, ele diz, mas a inflação que eu tenho, se eu sou empregado, se eu sou um profissional liberal, é o do IPCA. Mas eu contratei o aluguel com base no IGPM, que tem a influência do dólar. É a confusão dos índices. Mas sabe por que isso acontece? Por causa da inflação.
Se nós estivéssemos no Japão, essa conversa não estaria sendo adotada, porque no Japão, o índice geral de preços dá 1,5%. O índice de preço ao consumidor dá 0,5%. Então, a diferença é tão pequena que isto não é assunto. Mas aqui no Brasil é. Então, é por causa da confusão. Agora, se você constrói um prédio e, digamos assim, 40% dos insumos, do aço, enfim, porta, alguma coisa, é produto importado. Computador é um exemplo. 40% dos componentes de um computador, um notebook feito no Brasil, são componentes que vêm de fora. Mas aí o preço da moeda, o dólar, sai, por exemplo, de R$ 4,00 para 6, encarece a produção do notebook e aumenta o preço do notebook. Então, são as confusões da economia que é preciso esclarecer para a pessoa. É novamente aquela história. O que é ilusão? Ilusão é você olhar a fotografia de uma realidade, uma fotografia distorcida, porque a máquina que tirou está distorcida e a máquina é nossa mente, e a realidade factual é outra. Então, isso são distorções por causa da inflação. Por isso que eu digo, ilusão monetária, pobreza tem a ver com ignorância, com inflação e com impostos. Exatamente isso. E a dificuldade que a gente tem, às vezes, de explicar isso para o nosso locatário, porque ele está lá, que nem o senhor se referiu ao dentista, nós temos redes de farmácias, redes de mercados, que os produtos deles estão associados a um determinado índice de reajuste, mas que o locador, o proprietário do imóvel, hoje, para ele construir aquela loja, ele também teve um reajuste absurdo nos insumos da construção civil. E a remuneração, o produto dele é aluguel, ele precisa ser remunerado pelo capital que ele investiu. Então, a gente fica mediando esse conflito e é um pouco difícil, às vezes, de explicar. É difícil. Eu fui para uma câmara arbitral, muito rapidamente, que era uma discussão entre o reajuste de um aluguel, o IGPM estava muito alto, mais de 20%, e o IPCA menos de 10%. Eu acho que ele chegou a 37%, se não me engano, o IGPM. Eu fui. Então é o seguinte, o locatário queria o IPCA porque o IPCA estava baixinho. O locador queria o IGPM porque o IGPM estava alto. Eu disse, mas isso pode inverter. Há momentos em que o IPCA pode ser maior que o IGPM. Basta cair muito o preço do dólar, ou cair, por exemplo, muito o preço do petróleo no mercado internacional. Aí eu disse, olha, como nós estamos falando agora de uma briga de vocês em relação ao passado, porque teve gente que tinha contrato em IGPM e resolveu contestar, alguns até na justiça. Então, vocês podem fazer uma média, porque isso não é um problema nem do locador nem do locatário, isso é um problema da economia e é um problema do Brasil. Eu disse, o que é a média? Pega o IGPM, pega o IPCA e fique no meio. Eu falei para o locatário, vai chegar o momento em que o IGPM ficará abaixo do IPCA, como já aconteceu. 2017 nós tivemos IGPM negativo. Pois é. E aí tá o caso, né? Nós aplicamos aos nossos contratos o IGPM negativo. Pois é. A gente fez um estudo lá, aí o locatário vai querer o IGPM, né? Vai querer. Aquela história. O locatário é assim. Eu quero o IGPM quando ele for baixinho ou negativo, mas não o quero quando for alto. A gente fez um estudo lá de 10, 15, 20, eu acho 25 anos. Ao longo do tempo, ambos os índices, eles se convergem. Ao longo, sim. É que nesse ano de 2021, acho que foi, início de 2022, o IGPM teve uma instabilidade muito fora da curva. E o IPCA, ele é mais estável. Então, a gente agora tem procurado adotar o IPCA nos reajustes. Eu sempre digo o seguinte, Sérgio, eu pensaria numa coisa quase impossível. Toda vez que o inquilino for um assalariado, cujo salário é reajustado pelo IPCA ou pelo INPC, que é um outro índice aí, um pouco parecido com o IPCA, faz sentido ele pensar, olha, o meu aluguel pode subir, mas segundo, também o reajuste do meu salário. Porque ele tem uma renda indexada pelo IPCA, corrigida pelo IPCA, que é o salário dele, e ele quer corrigir suas despesas pelo IPCA. O aluguel ele domina, porque é uma despesa. Ele não domina o preço do arroz, do feijão, do açúcar, do sal. Sim. Né? Quando for um aluguel comercial, eu, se fosse diretor financeiro de uma empresa comercial ou industrial, eu digo, o que é que eu produzo? Esse produto eu vendo no mercado nacional ou no mercado internacional? Então, eu procuraria fazer meus custos serem reajustados pelo mesmo indicador das minhas receitas. Então, a grande confusão é quando dá muita diferença entre um e outro. E o governo resolveu, por lei, botar para locação IGPM. Só que deu diferença muito grande em alguns momentos, e aí sempre tem a briga, né? Ou a briga é feita pelo locador ou é feita pelo locatário. Mas aí entra o conflito de interesses. O interesse do locatário, o cenário ideal para o locatário é esse que o senhor falou,
que o reajuste do aluguel fosse feito por algum índice muito próximo ao reajuste dos produtos dele, da atividade econômica que ele exerce naquele imóvel. Mas o problema é o reajuste dos insumos que o locador precisa consumir, que é a construção civil, que é a compra do terreno, enfim. Então aí pode dar um conflito de interesses. Normalmente dá um conflito de interesses e a gente está lá para mediar esses conflitos e é o nosso trabalho, né? Uma frase, Sérgio, um dia um aluno falou assim para mim: professor, mas quando que a economia vai ficar em equilíbrio? Eu disse: não existe. A economia é uma grande máquina que está o tempo todo trabalhando. Essa máquina é, por definição, caótica. O equilíbrio é uma palavra relativa. Não existe um equilíbrio. Eu disse para ele, não existe equilíbrio. Se você olhar uma correnteza, você nunca vê uma água parada, quietinha ali. Não, aquilo é uma ebulição. A economia é assim. É verdade. Né? É verdade. Agora, tem como amenizar isso? Tem. Depende da atuação do governo, depende da política econômica, depende de equilíbrio de contas, depende de carga tributária, depende... E a inflação é mais ou menos como uma dor que reflete os males que você faz em seu organismo. Exatamente. Professor, para finalizar, eu quero lembrar de uma conversa que nós tivemos lá na Estruturar, numa visita sua lá, sobre a questão da tributação sobre os rendimentos de uma aplicação financeira. Eu não lembro dos anos de 1960, o senhor citou aí, inclusive, algum ministro da Fazenda, algum ministro do Planejamento dos governos lá de 1964, mas eu vivi como adolescente ainda as hiperinflações dos anos 80 e do início dos anos 90 ali no governo Collor, no governo Sarney, e eu lembro que nós chegamos a ter inflação de 80% ao mês. E ali existiu muito a tal da ilusão monetária, né? Muitas pessoas chegaram a se desfazer de bens para ilusoriamente viver de juros, né? E acabaram perdendo tudo, viram seu patrimônio se derretendo. E o senhor me falou que nesta época a tributação se dava somente sobre o juro real. A correção monetária não era tributada. E agora a tributação é sobre o total do rendimento. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui. Há vários tipos de tributação. Se pegarmos, por exemplo, imóveis, existe uma tributação que é do rendimento do imóvel. Se eu compro uma sala comercial e alugo, tenho um aluguel todo mês, o governo pode dizer, olha, vou cobrar um tributo sobre esse aluguel. Agora, eu posso, 6, 7 anos depois, vender o imóvel. Aí eu tenho um ganho de capital, e tenho o ganho de capital nominal e o ganho de capital real. Se você for ao Japão e pegar lá uma sala comercial, ela foi comprada há 12, 13 anos pelo dono. Se ele for revender, ou ele revende pelo mesmo preço, ou um pouquinho mais baixo, ou um pouquinho mais alto, porque não tem efeito de inflação. Agora, no Brasil, não. Se você comprar uma sala comercial, um barracão, um apartamento, enfim, uma casa, e for vender 10 anos depois... Houve uma época que você comprava lá por, digamos, 100 mil, você ia vender 10 anos depois, você vendia por 2 milhões, 3 milhões. Sim. Mas por quê? Porque tinha um efeito de inflação. Então, o que o governo fazia? Se você tivesse comprado um apartamento por 100 mil reais e vendesse 10 anos depois por 2 milhões, como dizia, não, uma grande parte disso aqui é só efeito da inflação. Ele calculava a inflação desses 10 anos, tirava dos 2 milhões, aí sobrava. Aqueles 100 mil tinha virado, na verdade, 160 mil. Ele cobrava tributação só sobre 60. Quando o Plano Real foi implantado em 94 e deu certo, resolveu-se que não se fala mais em correção monetária do ponto de vista jurídico. Existe depreciação da moeda do ponto de vista da inflação. E como a inflação realmente ficou baixa, não tem mais correção monetária. Aí o sujeito que emprestou um dinheiro para o governo, comprou um título público, recebeu 14% da Selic lá em 2015, 2016, o governo disse, como não tem mais correção monetária, eu vou lhe cobrar imposto de renda de 15% sobre todo o rendimento. Voltando aos números. Se você pegou 1 milhão, comprou um título do governo, recebeu no final do ano 1.140.000, aquele 140 o governo considera como rendimento, cobra 15% de imposto de renda. Só que se a inflação foi 10% no ano, aquele 1 milhão que você emprestou para o governo, só para você comprar a mesma coisa que ele comprava quando você emprestou para o governo, um ano depois você precisa de 1.100.000, porque o IPCA foi 10%. Então o governo deveria, de novo, descontar a inflação e cobrar tributo só sobre o rendimento real, que são os 40 mil. Mas não tem mais isso. Então o governo virou o maior sócio da inflação. Repito, se você comprar um título por 1 milhão e receber 1.140.000, se o Selic fosse 14% ao final de um ano, você paga imposto de renda sobre os 140 mil.
o governo virou um grande sócio da inflação. E isso é um problema. Se a inflação começasse a subir e continuar subindo, iam ter que resolver isso. Porque a correção monetária era apenas uma atualização pela depreciação da moeda em função da inflação e sobre aquele valor da atualização não tinha imposto. Mas hoje, infelizmente, o governo está aí, né? Tanto é que toda vez que o governo desequilibra suas contas, faz um monte de besteira, a inflação sobe. No caso do IPCA, que chegou em 2021, ali calculado 12 meses até a 11%, foi a pandemia. A pandemia desorganizou o mundo inteiro. Então, esse é um período, 2020 e 2021 são 2 anos atípicos na história do mundo e foi uma crise mundial por causa da pandemia. Mas as inflações que o Brasil tinha no passado, aquilo era um produto made in Brasil, né? Era uma produção brasileira. O mundo não estava em inflação nos anos 90 e o Brasil, você citou aí, né, no governo Collor, que assumiu no ano de 90, ele fez lá um plano, a inflação, como a inflação, você reajusta o preço num mês em 80%, no outro mês 80%, só que é reajuste sobre reajuste. Ela dava 5.000% ao ano. A moeda não valia mais nada. Verdade, né? Se deteriorava. Mas aquilo era um produto brasileiro, aquilo não era um produto mundial. Quer dizer, a inflação, nesse nível, era uma coisa brasileira. A Argentina teve isso, o México também, mas o mundo evoluído, o mundo mais equilibrado, não tinha inflação nesse nível, não. Tudo isso faz que nós tenhamos que estudar o mínimo possível, porque a ilusão monetária, para quem não se informa, ninguém precisa virar especialista, ser economista, não, mas tem que estudar o mínimo possível para não ter ilusão monetária. As várias ilusões monetárias que estão por aí. Exatamente. E nesse sentido, professor Pio, eu quero que o senhor deixe uma mensagem final aí aos nossos ouvintes sobre como se precaver, como estudar um pouquinho sobre a ilusão monetária, como trabalhar esse nosso probleminha no nosso mercado brasileiro aqui, por favor. Benjamin Franklin, grande pensador, político, diplomata norte-americano, lá um dos fundadores da liberdade norte-americana, ele dizia: de 2 coisas ninguém escapa, dos impostos e da morte. E eu dizia o seguinte: acrescente uma terceira coisa, nos países inflacionários ninguém escapa das traições do desconhecimento mínimo. Volto a insistir, não vai querer ter um país de economistas e financistas, mas é preciso se informar e ter um mínimo de informação para não ser iludido em função do desconhecimento. E esse é um problema. Quando um país entra em inflação, sobretudo país pobre, a ignorância ajuda a piorar demais o quadro. Isso, novamente, no corpo humano. Quando você tem um problema no corpo humano e uma ignorância completa e não procura um médico, você pode morrer de uma doença cuja causa seja até relativamente simples. Então, o recado é: se informe. Ou seja, lendo, estudando ou consultando, quem sabe, né? Exatamente. Para evitar tomar prejuízos desnecessários. Professor José Pio Martins, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade e vir aqui compartilhar o seu profundo conhecimento conosco. É sempre uma honra bater esse papo gostoso com o senhor. Muito obrigado. A gente se encontra por aí, né, em mais uma conversa. A gente agradece a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Eu sou o Sérgio Zimmermann, diretor executivo da Estruturar Imóveis Comerciais, e te espero no próximo Papo Estruturado.